Você já deve ter ouvido aquela frase: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Ela é do filósofo Jean-Paul Sartre. No quadro Ciência da Felicidade de hoje, vamos falar sobre autoconsciência e felicidade. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Elaine, vai ser muito bom. Bom, essa coisa da gente fazer do limão uma limonada, né, que é uma terminação aí dessa frase, às vezes no comecinho é difícil de entender, né? Exatamente. A autoconsciência era um processo de treinamento. Esse final de semana eu passei por uma experiência muito interessante. Uma pessoa ela fez uma crítica ao meu trabalho dizendo: Lucas, mas eu não acredito que boas frases podem mudar o mundo. Ficar falando frases boas de livros e pensadores não muda nada na minha vida. E eu fiz uma pergunta para essa pessoa: e as frases negativas? Mudam? Elas têm impacto na sua vida? Talvez você tenha deixado a sua vida receber impactos apenas negativos. Você tenha se bloqueado para o lado positivo das coisas. Por quê? Vamos pegar a base de todo o processo do ser humano. Todo ser humano precisa de atenção. Todos nós precisamos de atenção de alguma forma. E para chamar a atenção, nós buscamos diversas formas de nos mostrar para o mundo ou de realmente executar algumas coisas para o mundo, de maneira consciente ou de não consciente. O treinamento sobre a sua autoconsciência é o que te dá opções boas no momento que você não está consciente. Quando você tem alguma resposta automática, alguém fecha você na rua, acontece alguma coisa que você não está de acordo, alguém toma uma vaga que você estacionado o carro, você olha para aquilo e o seu cérebro ele busca no subconsciente as respostas que você já teve. Quando a gente olha para isso, a gente automaticamente ativa algo que já existiu, alguma resposta que você já deu alguma vez. Então, voltando lá na ideia que ela falou, as frases positivas não têm valor para mim, ela criou um bloqueio sobre as respostas positivas também. Então, é esse o nosso cuidado. A autoconsciência está em praticar as ações boas, as ações benéficas, as ações muitas vezes de mais paz interior, de maior benevolência, para que a gente possa ter respostas melhores às induções que a vida nos traz. Agora, para isso é preciso, vamos colocar assim, ter olhos para enxergar isso, né? Exatamente. Quando a gente vive num processo, aquele processo de bola de neve, que todos os dias a gente faz a mesma coisa, responde da mesma maneira, vive as mesmas experiências, o nosso cérebro ele não consegue ter essa mudança. Essa mudança ela só vai ocorrer quando você colocar uma meta de mudança para você. Há algum tempo atrás, eu coloquei uma meta de mudança para mim de não ser mais tão agressivo. De não ser agressivo no trânsito, de não falar, não fazer nenhuma ação agressiva no trânsito. Foi muito difícil, até porque as pessoas do seu lado muitas vezes falam assim: olha lá, passou na sua frente, buzina, faz alguma coisa. E você pensa: não vou fazer nada, eu acredito que não é meu papel. Foi até engraçado que uma vez a minha esposa falou: Lucas, mas você está ficando um banana, todo mundo te tranca no trânsito e você não faz absolutamente nada. Eu falei para ela: eu mantenho a minha paz. Eu mantenho a minha forma de seguir em frente, porque a irritabilidade me dá dois tipos de trabalho. Um de ficar irritado e outro de ficar calmo depois. Então, manter a paz, manter a consciência de que as suas ações, elas têm reações apenas quando são ações diretas. Ações indiretas de xingar, de gritar, de fazer toda aquela bagunça que o ser humano está acostumado a fazer, normalmente só trazem malefícios, e isso não é o que a gente quer na nossa busca por felicidade. E faz mal para o organismo também, né? Com certeza. O aumento de um dos hormônios chamado cortisol, ele é extremamente degradante para o organismo. O cortisol é um hormônio ligado à tristeza, ligado à raiva. Quando ele está no organismo, ele faz a gente ficar mais lento nas nossas respostas, e principalmente nas respostas que são respostas do córtex frontal. São respostas pensadas. A gente não consegue pensar para elaborar uma boa resposta. Isso nos provoca um outro problema. A gente vai o tempo todo responder de maneira subconsciente. Então, dentro de uma briga, quando a gente fala aquela frase, olha, espera a poeira baixar, espera o cortisol descer, você não está com ele dentro do seu corpo, você não sentir raiva ou tristeza naquele momento, para que você possa, usando do seu cérebro, dar uma melhor resposta para aquela pessoa ou para aquele evento. Agora, Lucas, a autoconsciência é muito importante, principalmente, e talvez essa seja a parte mais difícil, quando a pessoa realmente está
arrasada, quando ela está no buraco, quando ela está sofrendo com uma ou várias coisas, né? Que às vezes tem um problema e vai atraindo outros porque está naquela sintonia ruim, né? Exatamente. E a gente tem uma sociedade muito individualista. Isso dificulta muito, porque a pessoa, quando ela está no momento de tristeza, ela executa algumas ações para chamar a atenção dos outros. Quando ela está no momento de tristeza profunda, ela cria formas de ou causar tristeza, mas causar algum impacto para que as pessoas a percebam. Esses dias eu escrevi no Facebook que a gente não conseguindo mudar as pessoas, a gente deve amá-las. E uma pessoa disse, eu gostaria de ter distância. E a minha resposta foi muito simples. Até quando a gente vai se distanciar do problema? Porque normalmente essa pessoa está falando mal de você ou fazendo alguma crítica porque dentro dela ela não se sente completa. E talvez a gente precisa, como pessoa mais autoconsciente, dizer, olha, eu te entendo, eu já passei por um momento desse e eu posso te ajudar. A gente precisa de ajuda para poder sair dos buracos que a vida nos leva. E a gente encontra ajuda nos amigos, encontra ajuda nas pessoas próximas. Por isso é tão importante manter pessoas próximas a nós, manter bons relacionamentos. Costumo dizer que o dinheiro ou qualquer benefício da sua vida, ele tem uma flexibilidade muito grande, ele vai e ele volta. Agora, os relacionamentos que terminam, eles demoram muito a voltar e quando a confiança se perde, é muito difícil de conquistá-la novamente. E numa situação como essa de tristeza, são os amigos que vão ajudar a trazer essa autoconsciência? Como é que funciona isso? A gente gostaria muito que fosse dessa maneira, que a gente tivesse pessoas preparadas para ajudarem umas às outras. E essa é a nossa grande luta, para que as pessoas tenham consciência de que ajudar o próximo traz um benefício para a sociedade em geral. Hoje em dia é muito difícil. Então, a busca por profissionais, que sejam profissionais da área principalmente da área psicológica, eles possam ajudar essas pessoas. A gente está falando agora muito nesse primeiro mês do ano do Janeiro Branco. Exatamente, de você ter a consciência de que a mente também é importante ser tratada como um órgão do corpo, que a gente precisa tratar dela. Então, procurar um profissional é muito importante. E procurar um profissional que tenha os requisitos para te trazer de volta. Muitas vezes a gente vê pessoas que procuram um psicólogo, que procuram um psiquiatra porque acham que o medicamento vai trazer ela de volta. Às vezes é preciso procurar um psicólogo antes e mudar a forma de ver a vida, mudar a forma de ver o seu dia a dia. Gostaríamos muito que os amigos ajudassem de maneira pontual, seria muito mais fácil, né? Mas não tendo essa ajuda, procurar ajuda especializada, procurar um profissional para que ele retorne a sua consciência. A autoconsciência é algo que precisa ser desenvolvido. Nada melhor que desenvolver isso junto a um profissional que entende. Agora, antes de entrar num processo como esse, se a pessoa conseguir perceber já tendo autoconsciência, é legal trabalhar isso também de gratidão e de olhar para as coisas boas, né? Porque existe uma tendência muito grande do ser humano de olhar para aquilo que ele não tem, de olhar para aquilo que, em princípio, parece ruim e falar, não, mas eu agradeço a Deus pelas coisas boas. Só que é uma gratidão, tipo, obrigada, Senhor, que droga, não tem tal coisa. Quer dizer, acaba tirando aí o equilíbrio da balança. Exatamente. Né? Eu fui num outro programa fazer uma entrevista e um cara colocou assim que a felicidade para ele ia aparecer quando ele conseguisse conquistar um carrão e um mulherão. E eu achei muito interessante, porque a gente tem uma frase de Mahatma Gandhi que traduz muito bem a felicidade. Diz que não existe caminho para a felicidade é o caminho. Se a gente criar uma meta de felicidade futura, hoje ela não existe. Então, a grande base para você ser mais feliz e conseguir enfrentar as dificuldades é você enxergar no hoje as coisas boas. É exatamente isso que você disse. É você olhar para o que você tem hoje e falar, olha, isso é algo benéfico, eu gosto disso, isso hoje me faz bem. Eu acordei hoje e eu tenho possibilidade de fazer as coisas que eu realmente preciso. É triste dizer que a maioria das pessoas percebem isso no momento de dificuldade. Quando adoecem e o levantar da cama se torna difícil e o sair de casa se torna algo difícil. É o que ele dá valor ao que não se tem, né? Exatamente. Então, o ser humano está muito acostumado a buscar aquilo que não se tem. A prática da gratidão, ela está ligada a você agradecer aquilo que você possui. E aí a gente pode fazer um link também com a amizade. Como que a gente agradece uma amizade que a gente possui? A gente mantém essa amizade, a gente faz esforços para tornar os momentos de amizade mais reais, menos virtuais.
A virtualização do relacionamento hoje é um grande problema que gera essa tristeza, essa depressão. Porque a pessoa se mostra feliz pelas redes sociais, ela tem convívio, um convívio falso com as pessoas, um convívio onde ela responde sempre que está tudo bem, que tudo está correndo da maneira correta, que a vida dela está indo bem, mas quando você olha na versão tradicional, na versão offline da vida dela, você vê as dificuldades. Então a gente precisa inverter isso. A gente precisa que as pessoas olhem para o seu dia a dia da maneira tradicional e digam, olha, hoje eu sou grato por ter a minha vida, sou grato por ter as pessoas que estão à minha volta, né? Sei das dificuldades que possuo. Preciso suprir as dificuldades que eu possuo para que eu possa ser mais feliz. Mas sou feliz com o que eu já tenho hoje. Tem uma cobrança, às vezes até exagerada, de que, não, você tem que estar sempre feliz. Tanto é que as pessoas só postam felicidade, né, nas redes sociais. Dificilmente alguém posta, né, algum problema. Essa busca ou essa fake felicidade acaba muitas vezes atrapalhando a pessoa de olhar para si mesma, né? Exatamente. Ela não consegue ser feliz com o que é verdadeiro. Ela precisa criar situações para que aquelas situações demonstrem uma felicidade. E aí a gente entra num processo de auto-não consciência. Quando a pessoa ela cria todos os dias uma necessidade de postar uma foto mostrando algo ou demonstrando algo, ela está mentindo para ela mesma. A gente vê pessoas que não são tão aptas, não gostam tanto do seu trabalho, postando todos os dias. Eu agradeço a Deus pelo meu trabalho. E aí você conversa com a pessoa, ela fala, nossa, mas meu trabalho é terrível. Eu não consigo ser feliz no meu trabalho. E aí você pergunta, por que então você posta isso? A pessoa diz, porque se eu não postar, ninguém vai me contratar. E eu olho para isso e penso muitas vezes, será que você está no caminho certo? Será que esse caminho é o que vai te levar a realmente ser feliz? E as pessoas confundem felicidade com prazer. O prazer é algo momentâneo. O prazer de comer, quando a pessoa tira uma foto do prato. O prazer de estar num lugar diferente, quando a pessoa tira uma foto da praia. Agora, no começo de ano, está cheio. Muita praia, Muita né? praia. Todo mundo tira uma foto que está na praia ou que está viajando. E quando você vê as verdadeiras conversas sobre o que está acontecendo, você enxerga uma grande tristeza em grande parte da população. É um auto-engano? É um auto-engano. É quando eu coloco na internet aquilo que eu gostaria que estivesse acontecendo. Que eu estivesse tendo uma viagem tranquila, ou que eu estivesse me alimentando de algo que realmente faz sentido para mim, ou que muitas vezes eu estivesse vivendo uma vida diferente. Agora, aceitar a vida que você tem é o que vai trazer uma felicidade maior. Eu digo que viver com profundidade, viver momentos com profundidade. Muitas vezes um momento simples de observar uma planta. Esses dias eu estava no momento de observar como que o comportamento das crianças é intenso. Como que você chega na casa que tem uma criança, essa criança ela corre, ela pula, ela te abraça, ela fala uma palavrinha muito interessante, chama colo, fala colo. São coisas muito intensas que a gente vai perdendo com o tempo de vida. Que a gente começa a entrar na casa das pessoas e dizer, nem um oi não sai um o. Né? O desejar bom dia, que é um verdadeiro desejo, passou a ser só um dia. Que a pessoa fala rapidamente para não criar envolvimento. Então, dentro da nossa autoconsciência, uma das principais coisas é a gente criar envolvimento. A gente sair da nossa cápsula de proteção e criar envolvimento. Eu digo que quanto menos privacidade você tiver, mais convívio você tem. Quanto menos a sua vida for uma vida privativa e você tiver menos fantasia em relação àquilo, melhor ela vai ser. Quanto mais as pessoas conhecerem quem você é de verdade, melhor a sua vida vai ser, porque você não vai precisar daquele personagem em nenhum momento. Aquele personagem que te faz mal, que você precisa postá-lo, que você precisa demonstrar, ele não faz o menor sentido para a sua vida. Legal. Muito obrigada, viu, pela participação mais uma vez.